ela chegando na minha avó, quando ela chega na minha avó, a minha avó a recebe, mas não como ela imaginava. A minha avó, ela hoje infelizmente já falecida, mas a minha avó sempre foi crente. Crente, crente, crente. E na mente da minha avó, não existia separação, não existia divórcio. Nunca se ouviu falar. Hoje é mais comum, hoje é mais... É uma situação mais corriqueira, né? Mas Sua mãe era crente? a minha mãe conhecia o evangelho, Conhecia. conhecia, mas ela não praticava. Sim. E a minha avó, toda a vida, que eu me lembro dela, teve um tempo que não serviu, mas eu não me lembro desse tempo, eu não existia. Porque desde que eu me entendo por gente, a minha avó serva. E aí, passados uns dias, o meu pai veio, o Adão veio atrás da graça. E quando ele chegou, ele foi recebido pela minha avó. E ele falava que ele queria mudar, porque o meu pai também conhecia o evangelho, mas O ele Adão não. é seu pai. Meu Ele pai. foi atrás da sua mãe. Foi para Minas. Só que ele conhecia o evangelho, mas não queria praticar. E aí ele veio cheio de promessas. Ei, mulheres, promessa. Ele veio cheio de promessas. Queria mudar, que queria uma vida nova, que queria um tempo novo. E o conselho da minha avó para minha mãe era que ela tinha que aceitar. Ela tinha que voltar pro meu pai. Aí, assim ela fez. Infelizmente, antigamente era assim, né? As mulheres eram obrigadas a ficar com o marido, mesmo que sofresse violência em casa. Isso. Né? Mas tinha filhos, né? Isso. Era bem difícil naquele tempo. Era. Eu acredito que naquele tempo, dar-se comida era mais difícil. Hoje é mais difícil da educação. Mas naquele tempo, hoje não. ainda tem, sim, marido, né? Infelizmente, né? Que bate na esposa. Tem filha, a esposa não tem para onde ir. Eu tenho medo também, né? De chegar numa delegacia, Isso. né? É é muito difícil. Naquele tempo não era tão comum como hoje, né? Assim, não tinha uma lei que protegesse a mulher como tem hoje. Aí, naquele tempo, em Matosinhos estava tendo um projeto, umas casinhas da Coab. E aí a minha mãe conseguiu entrar nesse projeto e aí eles conseguiram uma casa. O valor da prestação era muito pequeno, era bem baixo, então ela conseguia arcar. Eu me lembro, Jamile, de uma mãe muito trabalhadeira, sabe? A minha mãe era uma guerreira mesmo. Então ela já logo se organizou, entrou numa fábrica para trabalhar e começou ali uma nova trajetória. Mas agora em Matosinhos, com 3 filhos. O meu pai, ele também sempre, como eu te disse, sempre trabalhou. Só que o dinheiro dele era um dinheiro instável, não se contava com o dinheiro dele para dentro de casa. Então, ele arrumou um trabalho numa empresa muito boa em Matosinhos e ele começou a trabalhar. A minha mãe começou a frequentar uma igreja, né, que era perto da nossa casa, e ele levar a gente para a congregação. Então a gente começou a caminhar com Jesus, ela trabalhando, só que não melhorou. Meu pai bebia muito, e aí ele já fez outros amigos agora, ele agora já conhecia outras biqueiras. O meu pai fumava muita maconha. E, de repente, agora ele já começa num estágio maior, ele começa a fazer uso de drogas ainda mais fortes. Agora, meu pai está viciado e ele cheira muito. E isso, além da droga, muita bebida. Porque, olhando num parâmetro, assim, não tem o que é pior ou o que é melhor. Mas Os dois são piores, né? Isso, o uso da bebida, a cachaça, ela é mais difícil de largar. Muito. E ela trazia no meu pai um desespero maior. Então, quando ele chegava em casa, ele chegava sempre muito implicante, muito agressivo e sempre tinha muita briga. Bebida, né? Sempre com muita agressão. Ele agredia muito a minha mãe. Às vezes, ele implicava muito com a minha irmã. Ele sempre foi assim, agressivo? Com a minha mãe, nessas situações, sim. Com a gente, eu me lembro daquele pai bravo, sabe? Carinhoso, mas bravo. Pra você ter noção, o meu pai, ele assoviava. E eu sabia que era o assovio dele. E aí, não tinha como. Ninguém nunca ficou sem tomar benção. A gente foi educado tomando benção. Eu me lembrei agora que a gente, quando era convidado para um aniversário, na minha casa funcionava assim, a gente era obrigado a jantar em casa.
A gente comia em casa, porque ele dizia para não fazer falta de educação na casa de ninguém. Mas festa serve para isso, né? Para Isso, comer. e os filhos do Adão não. Os filhos do Adão eram sempre muito educados. E ele era de muita educação, sabe? Você não chegava no lugar sem dar bom dia, sem tomar benção. Então, ele criou a gente com muita educação. E eu, a menina, eu não podia sair de casa. Às vezes, ele ia num bar e levava o Daniel. E eu me lembro que a minha casa era de esquina embaixo, então eu conseguia acompanhar ele subir no morro. E aí eu ficava. Aí eu chorava muito, falava, mãe, por que meu pai nunca me leva? E aí ela respondia, porque seu pai já te falou que bar não é lugar de mulher. Você não pode estar lá. Então ele preservava essa situação na minha vida e me falhava em outras. Mas o Daniel era o amigão dele. E aí, eu me lembro como se fosse assim, agora, um flash. O endereço da minha casa era Rua Inês Canabrava, número 37. Eu lembro porque era o endereço que eu ligava para a polícia e era o endereço que eu dizia. A polícia ia na minha casa, irmã, mais ou menos uma vez por semana. E sempre com o mesmo boletim. Agressão física, sabe? Nossa. Meu pai batia muito na minha mãe. E uma última vez que isso aconteceu, ele agrediu, eles começaram a discutir por causa da minha irmã. E ele agrediu a minha irmã de uma forma muito violenta. Muito violenta. Eu já estava com, agora, 10 anos, e o Daniel com 12. E a Graziela já fazendo 15. E aí, ele agrediu muito ela e a minha mãe para defender entrou. Eu lembro do Daniel pequeno, não bate na minha mãe, não bate no meu pai, aquela confusão. Só que sabe o que é engraçado? Que a gente também lembra dos vizinhos na janela. E naquele tempo era vitrô, aqueles vitrôzinhos que você abre. Mas muitos na janela e a maioria congregava com a minha mãe. E ninguém socorria, gente. Meu Deus. E ninguém socorria. E isso vai trazendo um desespero de alma, né? Sim. E aí eu lembro da minha mãe subindo, correndo com a minha irmã, um morro e aquela confusão. Só que aí foi a última vez. Foi a última vez que eles se agrediram dessa forma. E aí a minha mãe decidiu que ela não iria ficar mais. Ela se separou, só que nesse primeiro estágio dessa separação, não tinha como levar todo mundo. E aí ela foi com a minha irmã e eu e o Daniel ficou com o meu pai. Ela foi para minha avó, passaram por alguns dias lá, e o meu pai trabalhava de horário. Ou ele estava trabalhando de 2 à meia-noite, ou ele trabalhava de 6 às 2. Então, quando ele trabalhava de 2 à meia-noite, a minha mãe visitava a gente sem que ele soubesse. E eu fico imaginando, né? Porque era bairros diferentes, o período que ela passava andando na rua, sozinha, mas pra estar com a gente. E ela sempre prometia, olha, eu vou alugar uma casa, eu vou alugar um barracão.